Noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira, às 20 horas, para fazer mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Mais um capítulo do livro Renovando Atitudes, né? Que a gente vai estar comentando aqui com vocês hoje. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda que nos iluminem, nos protejam, abram os nossos canais de entendimento para que tudo que seja dito aqui hoje se torne aprendizado e possa se reverter nas nossas ações, na nossa vida diária. Que cada um assimile aquilo que é necessário para a sua vida, para o seu aprendizado, que cada um possa levar para si aquilo que realmente importa para a vida diária, para o dia a dia, para o caminhar da existência. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior como instrumento, para que tudo que eu diga aqui seja inspirado por eles. Assim é, que assim seja. Vamos iniciar, então. Vou compartilhar os slides aqui com vocês, para a gente poder iniciar. Aprendendo a perdoar. É um dos capítulos do livro Renovando Atitudes, como eu já coloquei para vocês. Como a gente já sabe, esse livro sempre abre com um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o trechinho é do capítulo 10 e tem 2. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Isso está na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, é aquela questão do que o nosso coração, do que a gente está aberto para fazer. Quais as atitudes que a gente tem disponibilidade para poder reverberar para o mundo. Quais as atitudes que a gente consegue trabalhar na nossa existência com facilidade, alegria e glória, e quais aquelas que a gente tem dificuldade. A gente sabe que, muitas vezes, em muitos campos, a gente tem muita dificuldade. Em outros, a gente tem muita facilidade. E, às vezes, no campo do perdão, a gente tem dificuldade. Mas Buda, né, ele tem uma fala, claro que isso é para aquelas pessoas que são iluminadas, ele diz que se sentir ofendido é uma atitude do ego, porque a gente se acha, então, melhor do que o outro, para que o outro, então, possa atingir a gente com alguma coisa. Ele fala que quando a gente está pleno, totalmente pleno de quem nós somos, de qual é o nosso lugar, a gente entende que quando o outro chega com uma ofensa, aquela ofensa, na verdade, não é para a gente. É um problema que ele tem com ele mesmo. E ele precisa, muitas vezes, ofender o outro para poder se sentir bem, para poder, talvez, se libertar de alguma coisa que o oprime. E isso funciona por um minuto, por alguns minutos, por um tempinho, que ele se sente aliviado, mas depois aquilo volta tudo. E cabe a gente a decisão de comprar aquilo para a gente, de aceitar aquilo realmente como uma ofensa, de comprar aquele ponto de vista como verdade para nós, ou de deixar com ele, entendendo que aquilo é um problema que ele tem, que ele precisa resolver com ele mesmo. Só que nós ainda estamos numa fase bastante iniciante, né, nesse processo de aprendizagem e de evolução na Terra. E nesse processo que nós estamos de aprendizagem, de iniciozinho de caminho, a gente ainda é muito doído. Então, as coisas que as pessoas falam para a gente batem na gente como verdades absolutas e nos fazem sentir menores, nos fazem sentir abatidos com aquilo que ela está falando. E, como eu disse, na maioria das vezes não é algo que somos nós, é algo que está nela e que ela precisa se livrar de. Então, joga para cima da gente como se aquilo tivesse em nós. Mais uma vez, cabe a nós aceitarmos essa ofensa ou não. Se nós não aceitarmos e compreendermos que é um problema dela, fizermos uma oração, ao invés de devolver para ela com a mesma energia que ela trouxe para a gente faz uma oração,
A gente pede iluminação, pede a Deus, pede aos mentores, aos anjos da guarda para iluminarem, para protegerem, para perdoarem, para ajudar aquela pessoa a compreender tudo que ela está fazendo e não traz para a gente. A gente não precisa perdoar, porque a gente não chegou nem a ser ofendido. Mas a gente não age dessa forma. Como que a gente age? A gente compra aquilo como se fosse, né, a pessoa está querendo me ofender e ela conseguiu, porque me deixou nervosa, porque me abalou. A gente é assim. Isso é natural do ser humano por enquanto. Quando a gente conseguir superar isso, a gente vai ter dado mais um passinho em direção à nossa evolução. Mas por enquanto, às vezes, a gente não consegue ainda. Tudo bem. Cada um tem um processo, cada um tem uma velocidade no processo de aprendizado e de evolução. Então, precisamos caminhar passo a passo, né, para a gente poder, então, chegar nesse patamar que Buda falou para a gente. Vamos pensar no patamar que a gente está, nesse patamar em que a gente muitas vezes se sente ofendido mesmo com aquelas coisas que as pessoas trazem para a gente. Se nós nos sentimos ofendidos, se alguém chegou a ofender a gente, conseguiu ultrapassar essa barreira de nós mesmos e a gente deu poder a essa pessoa para ela ofender a gente, e a gente faz isso naturalmente, precisamos então perdoar. E aí a gente entra nesse processo de aprender a perdoar. E aí a gente precisa também entender o que é perdoar, né? Porque a gente muitas vezes confunde o que é perdão. A gente não entende muito bem o que é perdão. E a gente fica ali, pairando, sem saber o que fazer. E é isso que esse capítulo fala para a gente. Por isso que ele tem o título Aprendendo a Perdoar. No meio do capítulo, eu coloquei algumas falas do Osho e no final uma fala do Dalai Lama. Uma das falas do Osho sobre o perdão. Ele diz assim: sou aquele a quem vocês chamam de Osho. Desde quando eu era pequeno, na minha última encarnação, eu fui aprendendo que o perdão era a chave para qualquer porta, pois, com ressentimento, qualquer situação pode se tornar uma prisão de máxima segurança e com condenação perpétua. Todos, quando encarnam, colocam em seus planos situação que vos estimulam o perdão. Nós não trazemos, nós não chegamos na Terra limpos, né? Totalmente purificados. Nós reencarnamos com todos aqueles sentimentos que desencarnamos. Então, nós desencarnamos igualzinho a gente está aqui agora. Vamos imaginar que eu desencarnasse nesse momento. Não é porque eu saí do meu corpo físico que o meu espírito vai ser purificado para eu chegar onde eu tenho que ir, onde o meu pensamento vai me levar. A gente já falou muito sobre isso, né? Nós vamos para onde o nosso pensamento tem uma reverberação, onde ele tem lá uma conjugação com outras pessoas. Então, vou lá para esse lugar para onde o meu pensamento tem essa ligação com outros pensamentos. Não saio do meu corpo purificado. Levo no meu espírito tudo o que eu acumulei até aqui, de todas as minhas existências. Eu sou a soma de tudo que eu passei em todas as minhas existências, de todos os aprendizados e de todas as coisas que eu ainda preciso aprender. Eu acumulo dentro do meu sistema todas as mágoas, toda a falta de perdão, né? Eu acumulo no meu sistema tudo isso que eu estou trazendo comigo, encarnação após encarnação. Por isso, quando eu reencarno e faço a minha programação reencarnatória, eu estimulo situações que me levem ao perdão, para que eu possa aprender a perdoar. É isso que o Osho está falando. Então, de todas as minhas existências, com tudo que eu acumulei até aqui, eu preciso perdoar muita coisa. Coisas que o dom do esquecimento não deixa mais eu lembrar. Mas se eu aprender a perdoar nessa existência outras situações, automaticamente eu vou também liberando situações antigas que ainda fazem parte daquilo que me prende nessa existência, daquilo que me torna duro nessa existência, porque a falta de perdão torna a gente duro. Lembra que a gente já falou também bastantes vezes sobre a questão de que a gente reencarna no planeta em que o nosso perispírito tem um peso compatível com
Então, se nós estamos reencarnados na Terra, é porque o nosso peso perispiritual é compatível com os espíritos que estão reencarnando na Terra. Precisamos estar atentos para isso. Se a gente acha que a Terra é um planeta que ainda precisa de muita evolução e nós estamos encarnados nele, significa que nós também precisamos de muita evolução. E é o planeta Terra que está nos dando essa oportunidade de evoluir, inclusive na questão do perdão. Nós, na nossa programação reencarnatória, estimulamos para a nossa existência situações que vão nos levar a precisar de perdoar. Ou ao aprendizado de que eu não preciso nem trazer a ofensa para o meu sistema. Depende do nível de evolução em que a gente está. Então, é sobre isso que hoje está falando aqui. Por isso que muitas vezes existe tanta tensão com os parentes mais próximos, pois eles, na verdade, são os vossos melhores companheiros, que estão vos estimulando a terem um comportamento diferente. Eles estão vos condicionando a entrarem no caminho do perdão. Tem um trechinho do Evangelho, um capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, que tem o título assim, Moral Estranha. Um capítulo, trabalhado e difícil às vezes da gente entender. E nesse capítulo Jesus mostra para a gente o seguinte, que ele disse para a gente assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O que ele quis dizer com isso? Ele diz também, eu vou colocar dentro da mesma família inimigos, para que eles possam então conviver. Por que isso? Porque se nós tivermos que conviver com o nosso inimigo dentro da mesma família, o estímulo ao amor é muito maior. Porque se está dentro da família, se ele é meu pai, se ele é minha mãe, se ele é meu tio, eu preciso amar essa pessoa. Eu sei que eu preciso amar essa pessoa. E eu vou me esforçar para amar essa pessoa, por mais que eu tenha antipatia por ela. Então, esse capítulo Moral Estranha, ele traz exatamente isso. Dentro de uma mesma família, vão habitar pessoas que em outras vidas foram opostas, tiveram algum tipo de oposição por alguma coisa, tiveram problemas de relacionamento. E nessa vida, então, são trazidas no mesmo seio familiar para que eles possam ter a oportunidade de se amar, de se perdoar, de estarem convivendo. Então, quanto mais difícil o meu parente é, mais eu preciso agradecer, porque mais ele vai me ensinar a trabalhar com a minha tolerância, trabalhar com a minha paciência e a trabalhar também com o meu perdão. É difícil, às vezes, entender isso, mas é isso que Jesus fala nesse capítulo do Evangelho Moral Estranha, que ele vai trazer pessoas para poder conviver de modo que elas possam, então, aprender aquilo que efetivamente é importante para a existência. Aprender a valorizar o amor, a valorizar o companheirismo, a ajuda, a amizade, todas essas coisas que estão implicitamente ligadas à palavra família. E ele continua, Osho. Então, se vocês conseguirem entender isso dentro de casa, toda a vossa vida fica mais fácil, pois na maioria das vezes é mais fácil perdoar alguém que não esteja no vosso convívio cotidiano. Isso quer dizer que quando vocês conseguirem perdoar os vossos pais, os vossos filhos, os vossos irmãos, etc., vocês então já saberão o caminho das pedras. Uma ofensa que vem de uma pessoa próxima, ela é muito mais doída do que aquela que vem de uma pessoa longe. Porque a pessoa próxima convive com a gente, vive com a gente, sabe, das nossas dores, de onde dói, de onde machuca. E geralmente ela vai lá na ferida, põe o dedo e torce. Então é mais difícil perdoar aqueles que estão perto. Mas é também mais fácil amar. Então é isso que ele fala. A gente precisa aprender todas essas questões dentro da nossa casa. Porque aí vai ficar mais fácil a gente fazer isso quando a gente estiver do lado de fora dela. Voltando para o nosso livro, ele fala assim, nosso conceito de perdão tanto pode facilitar
quanto limitar nossa capacidade de perdoar. Vai depender de como a gente compreende o perdão. Se a gente compreende o perdão dentro daquilo que Jesus trouxe para a gente, ou se a gente tem um conceito de perdão totalmente equivocado. Vai depender muito de tudo isso, certo? Vai depender de qual é o patamar que eu entendo perdão. E é isso que a gente vai trabalhar. Vamos lá, então. Por possuirmos crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros alheios, ou mesmo é aceitar de forma passiva tudo que os outros nos fazem, é que supomos estar perdoando quando aceitamos agressões, abusos, manipulações e desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais, como se nada tivesse acontecendo. Isso não é perdoar. Isso é ser conivente com uma atitude equivocada da outra pessoa, seja ela quem for. Perdoar não é aceitar, não é ser apático com aquilo que o outro está fazendo de forma equivocada. Não é ser passivo dentro de uma situação em que o outro está fazendo mal a gente ou a alguém que a gente ama. Não é aceitar agressões, nem manipulações, nem desrespeito. Isso não é perdoar. Aí o Osho fala assim: o perdão não pode ser confundido com o esquecimento. O esquecimento é a falta de memória. O perdão é a transmutação de um sentimento. Perdoar é compreender que o outro está com algum problema sério, porque ele precisou ofender, ele precisou oprimir, ele precisa agredir para poder se sentir bem. E a gente não tem que aceitar isso. A gente não tem que esquecer isso. A gente precisa trabalhar dentro de nós essa capacidade de não comprar do outro o que não é nosso. É aí que a gente tem que começar a trabalhar. Quando você perdoa, toda a energia que estava envolvida na situação se dissolve e tudo é transmutado. Lembrar do que aconteceu não será mais sinônimo de dor, raiva ou ódio. Será apenas uma lembrança. Isso é perdoar. Todo sentimento por aquela pessoa ou situação é transmutada. Sai da gente. Né? Aquela energia se dissolve para o universo e não faz mais mal a ninguém. Mas não quer dizer que tudo voltará a ser como antes. Se você perde a confiança em alguém, é muito raro você retomar aquela confiança com tudo. Porque senão a gente está sendo bobo também. E não é uma questão de ser bobo. É uma questão de ser honesto consigo mesmo. De não guardar a raiva do outro, porque essa raiva só vai fazer mal para a gente mesmo. Porque muitas vezes o outro nem vai lembrar daquilo que ele fez para a gente. Nem vai lembrar daquela situação. E a gente vai estar ali remoendo. E às vezes, vida após vida, remoendo. E aquilo vai só fazendo mal, vai gerando doença para o nosso corpo físico. Espera aí que eu me perdi. Não quer dizer que tudo voltará a ser como antes, pois todas as situações que vocês vivem deixam em vocês energias de expansão, e isso é irreversível. Logo, um acontecimento muda a pessoa, e não é o fato de ter perdoado que fará com que a frequência dos envolvidos retorne onde estavam. Então, algumas vezes o relacionamento se torna diferente e os envolvidos devem se reequilibrarem energeticamente dentro deles. É isso que a gente tem que fazer, né? Perdoar não significa que a gente vai voltar a ter o mesmo tipo de relacionamento com a pessoa. Significa que a gente vai tirar aquela mágoa de dentro da gente e transmutar, né? Muitas vezes não vai haver possibilidade de uma reaproximação, ou se houver, não vai ser uma aproximação como antes. É isso que o Osho está dizendo para a gente. Então, esquecimento é falta de memória, perdão é transmutação de sentimentos. A gente vai lembrar do fato ocorrido, mas não vai trazer para a gente aquela energia negativa que a gente tinha antes do perdão. Porque quando a gente não perdoa, sempre que a gente lembra do fato, aquilo gera dor, gera sentimentos ruins, sentimentos negativos que a gente fica remoendo dentro da gente. Que a gente fica, como fala o outro, ruminando dentro da gente. E isso não é interessante. Com o perdão, a gente transmuta tudo isso
e segue a nossa vida em frente, mesmo que o outro não queira seguir. A escolha é individual, é pessoal. Cada um escolhe o seu próprio caminho. Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Quando o outro, quem tem uma fala assim é o Gandhi, quando o outro precisa humilhar, quando o outro precisa agredir, quando o outro precisa trazer dor, seja moral, seja física, para alguém, é porque ele ainda precisa se sentir grande perto de alguém. Então, isso o faz pequeno, na verdade, né? Então, a gente, quando consegue perceber que essa pessoa que está trazendo ofensa para a gente, ela tem graves problemas e a gente consegue transmitir para ela, mesmo que internamente, sem que ela saiba, uma oração, um pensamento bom, né? Um mantra qualquer que a gente tenha na nossa cabeça, que faça com que ela, né, possa, então, que a gente possa devolver isso para ela com uma energia positiva, mas não deixe chegar na gente, é aí que a gente vai ter compaixão. Né? Compaixão não é pena. Compaixão é fazer algo. Quando a gente tem compaixão por alguém, a gente percebe que a conduta está sendo inadequada e a gente faz algo para que isso se modifique. Às vezes, fazer algo não é uma ação física, é uma ação de pensamento de amor, de pensamento positivo. A gente já falou tanto sobre o poder do pensamento, sobre como o pensamento é poderoso, sobre como a oração é poderosa, sobre como a gente pode trabalhar nesse campo mental, de maneira positiva, porque a gente foi acostumado a trabalhar esse campo mental de maneira negativa, né? A gente habituou o nosso cérebro a caminhos neurais negativos, só de coisas negativas. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Então a gente precisa modificar esses caminhos neurais para coisas também positivas. Então a gente pode, a gente consegue, a gente é amor, a gente é filho do Criador, a gente é a imagem e semelhança do Criador, então a gente é amor, a gente é criação, a gente é esplendor, a gente é tudo que Deus é. Só que a gente nega a nossa própria essência. E é aí que a gente erra, e é aí que a gente peca. E é nesse momento que a gente não consegue se ver como a gente efetivamente é. E a gente vai se enchendo de crenças limitantes e negativas que não deixa a gente, né? Deixa a gente cheio de máscara. E a gente não consegue ver quem a gente realmente é. Portanto, perdoar é um modo de viver. A gente precisa trabalhar essa ideia dentro da nossa cabeça, reprogramando o nosso cérebro para compreender isso. Perdoar é um modo de viver. Quando eu não guardo raiva de ninguém, quando eu não me ofendo com ninguém, quando eu não me magoo com ninguém, quando eu compreendo que o outro está trazendo para mim alguma situação que na verdade é dele, e eu não trago isso para o meu sistema, eu tô me amando. E Jesus disse: amar ao próximo como a ti mesmo. A gente já trabalhou muito essa ideia. Primeiro a gente precisa se amar. Primeiro a gente precisa se perdoar. Primeiro a gente precisa ter compaixão por nós mesmos, para depois ter isso para dar para o outro. Enquanto a gente não consegue ter tudo isso pela gente mesmo e muito mais, todos os sentimentos que são ramificações do amor, se a gente não tem pela gente, a gente não tem para doar para o outro. Portanto, perdoar é um modo de viver. É eu não trazer para mim coisas que vão fazer com que eu adoeça, porque a raiva, o rancor, o ódio, o ressentimento vão fazer mal somente para mim, vão estar dentro de mim. E o meu ofensor muitas vezes nem vai saber que causou tudo isso em mim, ou mesmo que souber, aquilo não está fazendo mal para ele, porque ele tem outras preocupações que não sou eu, e eu tenho um foco só, ele. Será que é tão necessário assim dar tanto poder a uma pessoa na nossa vida? Será que é tão necessário eu colocar o poder da minha vida na mão de alguém? Ou eu preciso recuperar o poder da minha vida? Mais uma vez, eu não venho trazer respostas, eu venho trazer perguntas.
E a gente precisa, através das perguntas, trabalhar isso em nós para poder compreender melhor quais os caminhos pelos quais nós estamos seguindo. O ser humano, muitas vezes, confunde o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos, emoções e anseios, reprimindo mágoas e usando supostamente o perdão como desculpa para fugir da realidade que, se assumida, poderia, como consequência, alterar toda uma vida de relacionamento. Então, perdoar não é negar os próprios sentimentos, nem as próprias emoções, nem os próprios anseios. Não é reprimir mágoas. Perdoar é efetivamente transmutar todos esses sentimentos que nos fazem tão mal, que nos dão um nó no estômago, que nos dão um nó na garganta, que fazem a gente ficar engasgado. É efetivamente a gente entrar em oração, entrar em meditação, entrar em contato com o nosso eu mais profundo, para poder compreender que aquilo não está em nós, que aquilo foi colocado em nós com a nossa própria permissão. Sempre lembrando que nada, absolutamente nada, acontece com a gente sem que nós permitamos. A permissão é sempre nossa. Sempre. Então, se isso está acontecendo comigo, é porque em algum momento, com alguma atitude, eu permiti. Então, o que eu tenho que fazer para mudar? Pensar no que eu plantei até aqui, avaliar tudo isso, observar, compreender, tomar consciência para poder, então, transmutar e agir de modo diferente. É através da observação de nós mesmos que nós vamos conseguir modificar a nossa existência. E isso também vale para o perdão. Isso também vale para o ato de perdoar, que é transmutar tudo aquilo de ruim que eu acumulei dentro de mim com relação a uma situação, a uma pessoa. Mas foi ele que me ofendeu, foi ele que fez isso. Isso é o ego que está falando, porque foi você que permitiu que esse sentimento negativo se instalasse dentro de você. Fui eu que permiti que esse sentimento negativo se instalasse dentro de mim. Por que eu estou dando poder para o outro com relação à minha própria vida? Eu preciso retomar o poder da minha vida. Com graça, com leveza, com harmonia, com amor, com compaixão. São esses os sentimentos que eu preciso realmente preservar em mim, que eu preciso realmente regar em mim para que eles frutifiquem, para que eles possam se expandir. E não o ódio, o rancor, o ressentimento, a mágoa. Esses não. Esses eu preciso transmutar. Se eu deixei eles entrarem em mim, eu preciso transmutar. Através da oração, através de conversas com um amigo. Muitas vezes a gente falando com alguém sobre isso, que está ali, né? Parece que aquilo vai se aliviando. Falando num desabafo, né? Ou então procurar um profissional mesmo, um terapeuta, seja ele um terapeuta tradicional, seja ele um terapeuta bioenergético, holístico. Falar sobre isso. Tirar isso de dentro de nós. Escrever. Eu não quero falar com ninguém. Então escreve uma carta como se fosse para aquela pessoa, falando com ela sobre as coisas que te machucaram, falando como você gostaria de perdoar, se isso for realmente verdade para você. Escreve. É uma maneira de a gente colocar para fora. O importante é a gente tirar esse sentimento negativo de dentro da gente, de alguma forma que seja compatível com aquilo que a gente considera bom para a nossa existência. Uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real é manter-nos a uma certa distância psíquica da pessoa problema, ou das discussões, bem como dos diálogos mentais que giram de modo constante no nosso psiquismo, porque estamos engajados emocionalmente nesses envolvimentos neuróticos. Se afastar momentaneamente, fisicamente, psicologicamente. Estou com muita raiva da pessoa. Escreve. Fala sozinho. Coloca para fora de alguma maneira aquilo que está dentro de você e que você não consegue dar conta. Escolhe um amigo querido, uma pessoa que você tenha muita confiança, conversa.
Às vezes a pessoa não precisa falar nada para a gente, porque parece que as respostas vão vindo todas da nossa cabeça, mas a gente precisa arrumar uma maneira de trabalhar isso, para que a gente tenha essa distância psíquica daquele que a gente deixou nos ofender, daquele a quem a gente deu a permissão para nos ofender, daquele para quem a gente deu o poder de nos ofender. Sempre lembrando, nada acontece com a gente sem a nossa permissão. Ao desprendermos-nos mentalmente, passamos a usar de modo construtivo os poderes do nosso pensamento, evitando os deveria ter falado ou agido e eliminando de nossa produção imaginária os acontecimentos infelizes e destrutivos que ocorreram conosco. A gente transforma a coisa numa coisa gigante, né? Vamos lembrar daquilo que a gente também falou há 2 ou 3 semanas. Hércules estava fazendo lá os 12 trabalhos e num dado momento ele passou por um ser minúsculo. E esse ser minúsculo começou a implicar com ele. E ele começou a lutar com esse ser minúsculo que foi se transformando num monstro gigante. Aí uma ninfa passou por ele e disse assim: Hércules, deixa de ser bobo. O tamanho desse ser é minúsculo, é desse tamanho aqui. Quanto mais você dá atenção para ele, mais ele cresce, mais ele se empodera, mais ele se torna forte. E é isso que a gente faz com as situações, problemas da nossa vida, com as pessoas, problemas da nossa vida. Nós damos muita atenção para o problema, nós damos muita atenção para a ofensa, e a gente vai transformando aquilo em coisas muito maiores do que elas realmente são. A gente vai transformando aquilo num monstro da nossa existência. Enquanto se a gente perceber que aquilo é uma debilidade dela e que ela está jogando para cima de mim é algo que ela precisa resolver com ela mesma e que eu já tenho os meus próprios problemas para tratar, aquilo vai se tornando pequenininho. E toda essa imaginação, toda essa construção mental que eu fiz do problema vai se transformar na solução. Para que eu estou dando atenção? Para o problema ou para a solução? Para quem eu estou dando poder? Para mim mesmo, para o meu próprio eu? Ou eu estou colocando o poder na mão do outro, para que o outro possa, então, manipular a minha existência? O que eu estou construindo para mim? Uma vida de felicidade, de amor? Ou uma vida de medo, ódio, de ressentimento? O que eu estou trazendo para a minha existência? Eu estou construindo para a minha vida o meu céu ou o meu inferno? São essas as perguntas que a gente precisa se fazer. Em muitas ocasiões, elaboramos interpretações exageradas de sociabilidade e caímos em impulsos estranhos e desequilibrados que causam em nossa energia mental uma sobrecarga, fazendo com que o cansaço tome conta do cérebro. Quando a gente fica focado muito no problema, muito naquela ofensa que o outro me trouxe, muito naquilo que o outro fez para mim, e esquece de pensar o que eu posso fazer sobre isso, a gente traz uma sobrecarga para o nosso corpo e isso vai reverberar fisicamente em nós. Com dores de cabeça, né? com estagnação dos músculos, que podem ficar todos duros, com cansaços excessivos. O que eu estou trazendo para mim? Essas coisas ou saúde? É isso que eu também preciso trabalhar em mim. Quando a ofensa se torna algo principal da minha existência, quando aquilo não deixa de ser o foco da minha vida, a ofensa que o outro me trouxe, eu vou cair nesses impulsos estranhos e desequilibrados, que vão me causar energias desequilibradas e que vão reverberar por meu corpo físico essas energias desequilibradas. Lembrando que o perispírito é um molde para o meu corpo físico. Então, se eu estou tratando mal a minha psique, a minha espiritualidade, eu estou tratando mal o meu perispírito, que vai adoecer e vai reverberar isso para o meu corpo físico. As minhas crenças limitantes, os meus pontos de vista fixos, aquilo que eu fico focado é que vai fazer com que eu esteja bem ou mal, vai fazer o meu céu ou o meu inferno. A exaustão íntima se torna profunda. A mente recheada de ideias desconexas dificultam o perdão e somente desligando-nos da agressão
ou do desrespeito ocorrido é que o pensamento sintoniza com as faixas da clareza e da nitidez, no processo denominado renovação da atmosfera mental. É a reprogramação mental, né? São os caminhos neurais que nós vamos refazer, como a gente já trabalhou numa oportunidade anterior aqui. Quando a gente se desliga, quando a gente corta aquela conexão negativa com o outro, a gente vai então se retomar quem efetivamente somos e nos ligar conosco mesmos, fazendo essa nossa renovação da atmosfera mental. A escolha é sempre nossa. O que eu estou escolhendo para a minha existência? Aqui a gente tem um outro texto do Osho. Você poderia dizer algo sobre o perdão? É uma das coisas mais fundamentais para entender. As pessoas geralmente pensam que o perdão é para aqueles que são dignos disso, que o merecem. Mas se alguém o merece, é digno de perdão, isso não é muito perdão. Você não está fazendo nada de sua parte. Ele merece. Você não está sendo amoroso e compassivo. Seu perdão só será autêntico quando até mesmo aqueles que não merecem o recebem. Não se trata de se a pessoa merece ou não. A questão é se o seu coração está preparado ou não. Qual é a nossa escolha? Continuar no ciclo do ódio, rancor, raiva, ressentimento, ou sair dele para um caminho de amor e compaixão? Nada disso é fácil, né? Mas são trabalhos que a gente pode fazer dia a dia, são exercícios que a gente pode trabalhar na nossa existência, nessa existência. Não é para uma próxima, para agora. A decisão, quando a gente toma, é para o hoje, porque o passado já foi, e ele vai nos servir como aprendizado, como lição, e ele tem que ficar no lugar dele, no passado. O futuro é uma possibilidade, o que nós temos é o hoje. Então, se eu decido hoje me modificar, é agora, não é amanhã, não é daqui a pouco. É fator imprescindível ao separarmos-nos emocionalmente de acontecimentos e de criaturas em desequilíbrio, a terapia da prece, como forma de resgatar a harmonização de nosso halo mental. Método sempre eficaz, restaura-nos os sentimentos de paz e serenidade, propiciando-nos maior facilidade de harmonização interior. A oração, ela tem uma expansão energética muito intensa. Quando a gente entra em oração, efetivamente, a gente entra em contato com o nosso eu mais interior, com o nosso eu mais superior. E com isso a gente expande a energia por todos os poros. Os nossos chakras vibram e eles vão expandindo toda essa energia em torno de nós. E isso vai fazer com que, por exemplo, se a gente direciona a nossa oração para essa pessoa que nos ofendeu, de alguma maneira ela vai sentir, mesmo que ela não sinta na mesma hora, porque naquele momento ela está fechada. A oração fica ali, reverberando em torno dela. No momento que ela der uma abertura, ela vai incorporar aquela oração. A oração nunca é em vão, nunca fica perdida, nunca fica, pairando. Ela sempre, quando ela é direcionada para alguém, ela fica ali, esperando o momento propício da pessoa aceitar aquilo ali. Mesmo que ela nunca saiba que foi a gente que enviou, ela vai sentir aquela sensação gostosa, aquela sensação boa que a gente enviou para ela. E nós mesmos vamos nos reharmonizar, porque a gente vai entrar em contato com o nosso eu mais superior, com o nosso eu mais profundo. A qualidade do pensamento determina a ideação, construtiva ou negativa, isto é, somos arquitetos de verdadeiros quadros mentais que circulam sistematicamente em nossa própria órbita áurica. A gente constrói um quadro mental até mesmo para o nosso dia, nós já falamos sobre isso, né? Se a gente acorda meio assim ainda cansado, meio ainda tonto, e tropeça em alguma coisa, a gente tem maneiras de agir ou reagir com aquilo.
A gente pode falar, nossa, já comecei tropeçando, o meu dia vai ser muito ruim, vai dar tudo errado. Olha o quadro mental que eu estou criando para o meu dia. Mas, se eu tropeço e falo, nossa, eu preciso ser mais atento, porque eu tropecei nessa bobeira aqui, nessa bobagem. Então, eu preciso estar mais atento no meu dia e eu cocrio um dia lindo com atenção. Olha o quadro mental que eu estou criando para a minha existência. Os quadros mentais, eles vão fazer com que o nosso dia, com que a nossa existência seja daquele jeito, de acordo com o que a gente está programando. É a programação, é o caminho neural. Nós precisamos aprender a construir quadros mentais mais interessantes, a sermos arquitetos desses quadros mentais mais interessantes para a nossa existência. Sempre com o pensamento no amor e na prosperidade em todos os sentidos para a nossa existência. Prosperidade num dia bonito, prosperidade num dia florido, né? de situações de amor, de situações de paz. A gente precisa trabalhar nessa perspectiva, nos nossos quadros mentais. Por nossa capacidade de gerar imagens ser fenomenal, é que essas mesmas criações nos fazem ficar presos em monoideias, em ideias fixas, de que eu não posso, de que eu não sou capaz, de que meu dia vai ser ruim, de que tudo vai ser ruim, de que ele me ofendeu, eu preciso me vingar, de que ele me ofendeu e ele não podia ter feito isso comigo, de que ela fez isso comigo, ela não poderia ter feito. Monoideias. E não quadros mentais bonitos, né? Que geram imagens vibrantes para a nossa existência. Desejaríamos tanto esquecer, mas somos forçados a lembrar repetidas vezes pelo fenômeno produção-sequência. Então, quem vai escolher a qualidade do quadro mental da nossa existência somos nós. Qual quadro mental eu estou escolhendo? Esse quadro que vai me dar amplitude para que eu viva uma vida linda, para que eu viva uma vida cheia de coisas boas, mesmo que tudo pareça estar dando errado. Se tudo está parecendo que está dando errado, é porque eu plantei de maneira negativa anteriormente. Porque se eu planto de maneira positiva, se eu planto coisas boas para a minha existência, tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso. Eu vou ver as coisas com os olhos do amor. Então, tudo vai se transformar em flores para a minha existência. Mas se eu continuo com as monoideias fechadinhas, tudo vai se transformar em treva. E, mais uma vez, eu estou construindo para a minha existência o meu céu ou o meu inferno. Desligar-se ou desconectar-se não é um processo que nos torna insensíveis e frios, como criaturas totalmente impermeáveis às ofensas e críticas, e que vivem sempre numa atmosfera do tipo: ninguém mais vai me atingir ou machucar. Desligar-se quer dizer deixar de alimentar-se das emoções alheias, vinculando-se mentalmente dessas relações doentias e hipnoses magnéticas, de alucinações íntimas, de represárias, de desforras de qualquer matiz ou de problemas que não podemos solucionar no momento. Desconectar de tudo que é negativo, de tudo que me traz sentimentos negativos e me conectar com o amor. Se eu me conecto com o amor, eu nunca vou poder ser insensível e frio. Eu nunca vou ser impermeável, pelo contrário. Se eu me conecto com o amor e deixo todos esses sentimentos negativos de lado, eu vou estar aberto à expansão da minha energia. Eu vou estar aberto à expansão para todos aqueles que quiserem compactuar dentro da sintonia do amor. Ao soltar-nos vibracionalmente desses contextos complexos, ao desatar-nos desses fluidos que nos amarram a essas crises e conflitos existenciais, poderemos ter a grande chance de enxergar novas formas de resolver dificuldades com uma visão mais generalizada das coisas e de encontrar cada vez mais instrumentos adequados para devolvermos a nobre tarefa de nos compreender e de compreender o outro. Quando a gente se desconecta de tudo isso, quando a gente solta tudo isso,
a gente não se sente mais ofendido, porque o nosso ego ele vai estar menos expandido. A gente vai compreender as dificuldades que o outro tem também de lidar com a vida. Mas não é justo ele me tratar daquela forma, não é justo ele fazer isso ou aquilo. A vida não é justa. A gente está aqui para aprendizados. Então a gente vai lidar com pessoas de várias maneiras diferentes. E não é essa questão da vida ser justa com a gente, é da gente ser justo com a gente mesmo e da gente ser justo com tudo que está ao nosso redor. A justiça vem de mim e não de fora. Tudo vem de dentro para fora. O que vem de fora para dentro, a gente precisa trabalhar e compreender. Eu quero isso para mim? Eu vou deixar isso entrar no meu sistema ou não? Ou isso não me pertence e eu não quero para mim? Tudo isso é muito difícil, não é fácil, mas é possível com exercício diário, com consciência plena, expandida, com reprogramação mental, criando novos caminhos neurais para a nossa existência. Quando acreditamos que cada ser humano é capaz de resolver seus dramas e é responsável pelos seus feitos na vida, aceitamos fazer esse distanciamento mais facilmente, permitindo que ele seja e que se comporte como queira, dando-nos também essa mesma liberdade. A gente geralmente quer que as pessoas ajam como a gente gostaria, mas a gente quer agir pela gente mesmo. A gente não quer que os outros prendam as nossas ações ao que eles gostariam. Então, quando a gente solta e aceita que o outro é diferente e ele age de modo diferente e aceita que aquilo é porque é, pronto. O caminho mais rápido para todas as curas de todos os âmbitos da nossa existência é a aceitação. E aceitação não significa que a gente tem que estar ali, né, passivo. Não. Isso é assim. Ok, eu compreendi que isso está assim nesse momento. O que eu posso fazer para modificar? Então, aceita e transmuta para poder fazer a modificação acontecer. Viver impondo certa distância psicológica às pessoas e às coisas problemáticas, seja entes queridos difíceis, seja companheiros complicados, não significa que deixaremos de nos importar com eles, ou de amá-los, ou de perdoar-lhes, mas sim que viveremos sem enlouquecer pela ânsia de tudo compreender, parecer, suportar e admitir. Não precisamos disso. Precisamos nos trabalhar. A nossa grande missão é o trabalho conosco mesmo. E a gente só dá o que a gente tem. Então não adianta a gente querer dar amor se a gente não se ama. Não adianta a gente querer dar compaixão se a gente não tem compaixão por nós próprios. Tudo que a gente vai dar, a gente precisa ter para dar. Então, muitas vezes, é muito mais interessante a gente ter uma distância psicológica de determinadas pessoas e situações, problemas, para de longe a gente fazer uma oração, a gente enviar um mantra, a gente enviar pensamentos de amor, pensamentos positivos, que possam fazer reverberar nesse outro algo mais positivo do que ficar discutindo o tempo todo, do que ficar brigando o tempo todo, do que ficar no embate o tempo todo. Quando a gente percebe que essa convivência ela se torna doentia, a gente precisa trabalhar por nós e também pelo outro, para que esse distanciamento possa trazer coisas mais positivas para a nossa existência. A gente não muda ninguém. É ilusão. O único ser no mundo que nós temos capacidade de modificar somos a nós mesmos. Se a gente não consegue se modificar, aí está o grande problema. Mudar o outro é impossível, porque isso depende da decisão dele, do livre-arbítrio dele. Deus nos deu o livre-arbítrio. E nós precisamos também, então, respeitar o livre-arbítrio do outro. Se o outro não quer se modificar, é uma escolha. Nossa, mas ele está indo para um caminho péssimo, ele vai cair no abismo. Uma escolha. A gente não tem como impedir. A gente pode fazer uma oração. Se ele pedir, a gente pode dar um conselho. Se ele pedir, a gente pode prestar auxílio, mas a gente não pode impor auxílio. É diferente uma coisa da outra. Além do que, desligamento
nos motiva ao perdão com maior facilidade, pelo grau de libertação mental, que nos induz a viver sintonizados em nossa própria vida e na plena afirmação positiva de que tudo deverá tomar o curso certo, se minha mente estiver em serenidade. Então, esse afastamento vai ajudar a compreender melhor todos os processos, a visualizar melhor todos os processos e vai me ajudar a tomar o curso certo da minha mente para, com serenidade, eu conseguir perdoar com mais efetividade. Compreendendo, por fim, que, ao promovermos desconexão psicológica, teremos sempre mais habilidade e disponibilidade para perceber o processo que há por trás dos comportamentos agressivos, o que nos permitirá não reagir de maneira como fazíamos, mas olhar como é e como está sendo feito nosso modo de nos relacionar com os outros. Isso nos leva, consequentemente, a começar a entender a dinâmica do perdão. Olhando os dois lados, quando a gente se distancia da coisa, a gente consegue ter maior visualização dos dois lados da moeda. E a gente consegue compreender onde foi que a gente errou, onde foi que o outro errou, onde foi que os dois estavam certos, onde foi que os dois estavam errados, e consegue, então, trabalhar melhor essa dinâmica do perdão. Uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o vital contato com nós mesmos, desligando-nos de toda e qualquer intrusão mental, para logo em seguida buscar uma real empatia com as pessoas. Então, a gente precisa se reconectar com a gente mesmo. A gente precisa começar a olhar para dentro e fazer uma autoavaliação, não com o intuito de nos punir, mas com o intuito de nos conhecermos cada vez melhor para poder percebermos onde foi que a gente errou, onde foi que a gente acertou, fazendo toda essa autoanálise, essa retrospectiva, para poder, então, plantar de uma maneira mais assertiva daqui para frente. Deixamos de ser vítimas de forças fora de nosso controle para transformarmos-nos em pessoas que criam sua própria realidade de vida, baseada não nas críticas e ofensas do mundo, mas na sua percepção da verdade e na vontade própria. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos amor, somos criadores. Criamos a nossa própria realidade de vida, baseado naquilo que nós percebemos em nós que somos, e não naquilo que os outros trazem para que a gente compre que somos. Qual está sendo a nossa escolha? Estamos comprando a opinião do outro sobre nós ou estamos fazendo uma autoanálise sincera de quem nós somos, percebendo as nossas qualidades e as nossas limitações, nos amando assim como somos? Precisamos olhar no espelho e dizer: eu me amo e me aceito assim como eu sou. Assim como eu sou. Verdadeiramente. Quero transmutar aquilo que eu não acho bacana em mim, para que isso se transforme em algo positivo na minha existência. Toda energia pode ser transformada em nós. A partir do momento que a gente tem essa percepção e esse contato com a gente mesmo, o auto-perdão acontece. Quando eu me perdoo, eu tenho capacidade de perdoar o outro. Sou a imagem e semelhança de Deus. Sou amor, sou criação, sou perdão, sou benevolência, sou compaixão, sou tudo isso. Só preciso relembrar de tudo isso e ativar tudo isso em mim, deixando todos os outros sentimentos negativos irem embora, transmutando tudo isso. Para encerrar, um pensamento de Dalai Lama. O perdão não é um presente para quem lhe feriu. O perdão é um presente para você. Vamos ficar, então, com esse pensamento para que a gente possa refletir sobre tudo isso que a gente falou sobre o perdão, sobre a capacidade de perdoar, sobre como perdoar, sobre o que é perdão.
para que a gente repense, né, na nossa existência todos esses conceitos e para que a gente possa pegar aquilo que realmente vale para a nossa vida e transformar em aprendizado e ação na nossa vida diária. Gratidão a todos que estiveram aqui comigo, presentes, sejam pessoas encarnadas, desencarnadas, pessoas que assistiram presencialmente, pessoas que vão assistir depois, quando a live ficar gravada. Gratidão. Namastê. Até semana que vem. Beijo no coração de todos.